Ainda que o diretor Tim Burton e o ator Johnny Depp não tenham apresentado obras tão inspiradas quanto as de outrora, tanto individualmente quanto em sua parceria de sucesso, é inegável que ambos foram responsáveis por criar obras-primas categóricas do cinema. Desde filmes biográficos como Ed Wood, passando por fantasias góticas como Edward Mãos de Tesoura, A Nova Cadáver e A Fantástica Fábrica de Chocolate, até obras macabras como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a dupla diretor/ator foi tão importante como foram Martin Scorsese/Robert De Niro, Steven Spielberg/Tom Hanks, Ridley Scott/Russell Crowe e tantas outras. Seus últimos filmes juntos, Alice no País das Maravilhas, Sombras da Noite e Alice através do Espelho, do qual Burton não foi o diretor, não conseguiram replicar o mesmo impacto e inventividade de obras anteriores. Ainda assim, em 2007, tivemos o que talvez tenha sido o último grande filme realizado por essa parceria, sendo um musical gore e macabro sobre um homem que se tornou um serial killer devido à sua busca incessante por vingança. Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Flat. Baseado na peça teatral homônima de 1979, a qual tem como base o livro The String of Pearls, do final do século XIX, a versão de Tim Burton é a terceira lançada para o cinema, e mesmo não sendo um fã de musicais, o diretor ficou encantado com a peça e enxergou um potencial para uma adaptação cinematográfica digna. Curiosamente, ele não foi a primeira escolha para a produção, que tinha o diretor Sam Mendes desenvolvendo o projeto inicialmente, até a sua retirada para outras produções. Com o roteiro de John Logan, o filme se mantém fiel à essência da história, mas adicionando o estilo visual particular de Tim Burton com o ator Johnny Depp e incorporando mais camadas à caracterização do personagem. Somos levados a Londres em 1846, onde Sweeney Todd, a nova identidade assumida pelo barbeiro Benjamin Barker, retorna de uma prisão de 15 anos em busca de vingança contra o juiz Turpin, que lhe condenou injustamente devido à sua obsessão pela esposa de Barker, Lucy. Ao retornar para sua antiga barbearia na Rua Flat, encontra Nellie Lovett, dona de uma loja de tortas, que revela que Lucy foi estuprada por Turpin, o que a levou a cometer suicídio. Além disso, a filha do casal foi levada pelo juiz, recebendo o nome de Johanna e sendo mantida presa em sua mansão. O barbeiro se reúne a Srta. Lovett e seu protegido, Toby, e passa a usar a barbearia para matar os seus clientes, ao passo em que a sua aliada usa seus cadáveres para fazer tortas, enquanto ambos se preparam para o fatídico dia em que encontrarão Turpin. Como não pôde ter a esposa de Barker, Turpin pretende se casar forçadamente com Johanna, mas Anthony, amigo de Todd, se apaixona por ela e planeja resgatá-la. Rompendo com a sua segunda parceria de sucesso com Danny Elfman, Tim Burton trouxe o compositor Stephen Sondheim, responsável pelas letras e canções da peça de 79, que aqui, além de adaptar as músicas originais ao formato cinematográfico, também atendeu às exigências do diretor, que não queria criar números musicais inteiros interrompendo os diálogos com coreografias elaboradas, se atentando à força das letras e sua incorporação nas cenas e nas emoções transmitidas pelo elenco. Em virtude disso, ao mesmo tempo em que a trilha não é das mais agradáveis e melódicas, ela se integra perfeitamente ao tom fúnebre e violento da trama, criando uma espécie de diálogo musical que inspirou outras obras importantes, como a versão mais recente de Os Miseráveis, de Tom Hooper. Além disso, temos um retrato que mescla o realismo com a fábula gótica para recriar a Londres da época, sendo um lugar que, ao mesmo tempo que reflete progresso e nobreza, também se mostra uma cidade suja, violenta e à beira da decadência. O mesmo pode ser dito sobre seus personagens, sobretudo o protagonista e sua parceira no crime, interpretados por Johnny Depp e Helena Bonham Carter, respectivamente. Com aparências e visuais desgarrados, ambos os personagens são praticamente mortos-vivos, pessoas que perderam a razão de sua existência e agora vivem apenas para a ganância e luxúria, no caso da Srta. Laurel, e do ódio e da vingança por parte de Sweeney Todd. Isso fica bem mais evidente quando vemos a fantasia da personagem de Helena Bonham Carter, imaginando um futuro com o barbeiro, onde o cenário muda totalmente para algo feliz e próspero, enquanto os personagens retêm a morbidez e o pessimismo de seus visuais e personalidades, demonstrando que aquilo era uma realidade utópica e distante para ambos, tanto pelo que fizeram no passado, quanto pelas atrocidades que cometiam no presente, sobretudo Sweeney Todd.
Após 15 anos de uma prisão injusta e descobrindo a verdade parcial sobre o destino de sua família, o protagonista sucumbiu à loucura, e o que antes era uma vingança destinada a um homem que lhe tomou tudo de mais valioso, foi direcionada para toda a humanidade, resultando em seu plano sádico de assassinar os seus clientes para usar como ingredientes de seu negócio paralelo com a senhorita Lowell. Ainda assim, como todos aqueles que passavam por acontecimentos trágicos, havia uma chance de redenção para o barbeiro, como vemos na cena em que ele poupa um dos clientes por estar acompanhado de sua mulher e filha, algo que o próprio perdeu de maneira cruel. Porém, já era tarde demais, e a partir do momento em que o barbeiro mata sua rival e o antigo ajudante, Adolfo Pieri, o outro era Benjamin Barker, estava morto, e no lugar dele estava Sidney Todd, com a sua sede insaciável por vingança. Em seu ato final, o protagonista enfim consegue assassinar aqueles que lhe roubaram aquilo que mais precisava, o juiz Turpin e seu fiel ajudante, Beadle Bunford. Porém, ao mesmo tempo, ele havia assassinado uma mendiga que havia reconhecido seu rosto e que era ninguém menos do que o seu grande amor, Lucy, que havia cedido loucura após ter perdido seu marido, ser violentada por Turpin e perder a sua filha. Tudo tinha sido uma trama da Sra. Lowell, que mentiu sobre o destino de Lucy devido ao seu amor por Todd, mas esse retribuiu o ato, a jogando na caldeira para a morte. Vendo que tinha perdido tudo por sua vingança, Sweeney Todd se ajoelha perante o corpo de sua esposa que ele mesmo havia assassinado, e, mesmo percebendo a chegada do jovem Toby, permite que o mesmo corte a sua garganta, colocando um fim na trágica jornada do barbeiro demoníaco da Rua Flat. Sendo um dos filmes mais violentos e sombrios da carreira de Tim Burton, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Flat, é também uma das melhores produções oriundas da sua parceria com Johnny Depp, que aqui interpreta novamente um personagem com caracterização singular e que lhe dá espaço para demonstrar o seu talento interpretativo e ainda desenvolver um lado ainda não explorado em obras anteriores, seu dom para o canto. Vemos em suas expressões faciais e movimentos corporais todo o desgaste, insanidade e desesperança do protagonista, que foi incapaz de lidar com toda a injustiça imposta e se rendeu totalmente ao caminho da vingança, que lhe corrompeu a alma até o ponto de não restar mais nada de sua antiga versão, apenas um monstro, sem vida, pronto para matar todos aqueles que estivessem em seu caminho. A obra se mostrou novamente um acerto do diretor e do ator, arrecadando mais de 150 milhões de dólares em bilheteria, além da aclamação da crítica pela reconstituição de época, a coragem em explorar a violência gráfica exigida pela história e a fidelidade ao material fonte, sem deixar de lado as exigências para se adequar a peça teatral ao formato cinematográfico. Com isso, tivemos um filme que, além de vencedor em inúmeras premiações, representou um período de grande valor artístico para a dupla Johnny Depp e Tim Burton, e que todos os seus fãs esperam que algum dia essa época de ouro seja retomada nos tempos atuais, ainda mais após os seus filmes mais recentes não terem sido tão impactantes, além das inúmeras polêmicas envolvendo o ator. Ainda assim, é um exercício gratificante revisitar alguns dos seus melhores trabalhos, dos quais a adaptação de Sweeney Todd de 2007 certamente merece reconhecimento, não apenas por suas qualidades técnicas e de elenco, mas também pelo retrato sombrio, mas condizente, sobre a vingança, um sentimento tão destrutivo que faz com que todos aqueles que dedicam a sua vida para ela, em realidade, já estejam mortos.